Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos resolver aqui alguns exercícios, né, que normalmente aparecem aí nos textos introdutórios à química, mas no caso os exercícios todos são dedicados aqui a transformações físicas da matéria. Não há aí, né, reações químicas, tá certo? Mas enfim, os exercícios foram todos retirados do volume 1 da coleção de Química Geral, né, Editora Moderna, livro de autoria do professor Ricardo Feltri. No caso, nós estamos falando aqui da sexta edição, tá certo? Então, os exercícios, evidentemente, né, se aplicam, digamos, né, tem serventia, é claro, para aqueles que estejam cursando aí o primeiro ano do ensino médio, mas também serve, né, enfim, para aqueles que estejam cursando aí oitavo, nono ano. Normalmente vai aparecer nos livros do nono ano, né? Mas algumas escolas às vezes antecipam ali também para o oitavo ano alguma informação, mas enfim, aqueles que estiverem em princípio cursando o nono ano, né, do ensino fundamental, onde essa temática, né, transformações físicas da matéria, como uma introdução, né, ao conteúdo de química, normalmente também é apresentado, tá certo? Esclarecido isso, então vamos lá, e a numeração que aparece aqui nos exercícios é a numeração do próprio livro, no caso estamos falando aí da sexta edição, tá bom? Vamos lá. Bom, a questão então, né, de número 9 no livro, mas enfim, a questão nos diz o seguinte, né? Resfriando-se progressivamente a água destilada, você toma uma amostra de água destilada e vai resfriando progressivamente, né, tornando a temperatura cada vez mais baixa, né? Então, resfriando-se progressivamente a água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, ou seja, quando começar, né, a solidificação, a temperatura, né? A temperatura aí, você tomou água destilada, começou a resfriar, diminuir cada vez mais a temperatura e diminuiu até chegar a 0 graus Celsius, quando, né, a amostra começou a passar aí de líquido para sólido, né? Começou a haver a solidificação da água, né? Mas então, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, a temperatura, né, dessa amostra, desse sistema, permanecerá constante enquanto houver líquido presente? Sim, porque o que acontece? Você está resfriando uma amostra de água, suponhamos que estava 25 graus Celsius, você reduziu a temperatura para 20 graus, 15, 10, 6, 4, 2, 1. Quando chegou em 0 grau, começou a solidificar, né? Só que a amostra não vai solidificar toda imediatamente de uma única vez, né? Ela começa a solidificar aos poucos, né? E por mais que você esteja resfriando o sistema, né, a temperatura vai permanecer constante, nesse caso em 0 grau, que é a temperatura de fusão ou de solidificação, né? Conforme você esteja passando de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, nesse caso de líquido para sólido, né? É a temperatura aí de solidificação da água. Perfeito? Então, por mais que você continue resfriando o sistema, diminuindo a temperatura do sistema, a temperatura vai permanecer constante, né? Porque todo o calor, né, por assim dizer, nos expressemos dessa forma, toda a energia, né, que você está retirando ali do sistema, ah, na verdade, enfim, está justamente ajudando a promover a solidificação de uma porção cada vez maior daquela amostra de água que você tem no seu sistema. E a temperatura vai permanecer constante durante esse período. Quando toda aquela amostra de água tivesse solidificado, né, se você continuar a resfriar o sistema, e agora então aquela amostra de água solidificada, naquele corpo vai ter a sua temperatura cada vez mais diminuída, se você continuar, né, a resfriar o sistema, né? A temperatura continuará caindo. Mas enquanto, né, enfim, permanecer constante, é o que diz a letra A, né, permanecerá constante a temperatura enquanto houver líquido presente, sim. Né, por mais que você continue resfriando o sistema, a temperatura do sistema não vai diminuir, porque todo aquele calor que está sendo retirado está sendo traduzido, no fim das contas, num aumento, né, da fração da amostra que está sendo solidificada. Então, enquanto houver líquido, a temperatura vai permanecer constante. Essa afirmação está correta, então tende a ser ela a alternativa correta. Mas ainda existem mais quatro e precisamos verificar se as outras, né, fazem sentido ou não. Né? Bom, letra B. A temperatura, né, enquanto houver líquido e tal, perdão, enquanto você estiver resfriando o sistema, né, a temperatura permanecerá constante, sendo igual ao ponto de condensação da substância. Mas condensação é passagem do estado de vapor para o estado líquido. Nesse caso, está passando de líquido para sólido. Nada a ver essa história de condensação. A letra B não pode ser. Né? A temperatura diminuirá gradativamente?
Bom, ela está diminuindo gradativamente, né? Você está resfriando o sistema e a temperatura está diminuindo gradativamente, enquanto a amostra não começou a solidificar. Depois que a amostra tiver solidificado completamente, se você continuar a resfriar o sistema, a temperatura continuará gradativamente a diminuir, né? Mas a pergunta é, quando começar a passagem do líquido para o sólido, a temperatura diminuirá gradativamente? Não, quando essa passagem do líquido para o sólido começar, né, a temperatura vai permanecer constante enquanto essa passagem continuar, enquanto parte da amostra ainda estiver no estado líquido, visto que a solidificação não vai acontecer abruptamente, né? Enfim, numa fração de segundo. Então, não vai diminuir gradativamente, não, porque vai permanecer constante, né? Enquanto houver água no estado líquido, enquanto a solidificação da amostra prosseguir. Letra D. Permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer. Não, depois de todo o líquido tiver desaparecido, né, para usar a expressão aqui, depois que todo o líquido tiver se convertido em sólido, se você continuar a resfriar o sistema, né, baixe a temperatura do sistema para menos 5 graus, menos 10, menos 15, menos 20, você vai conseguir resfriar sim esse bloco de gelo, né? A temperatura dele vai continuar caindo se você continuar a resfriar o sistema. Então, dizer que a temperatura permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer, não, isso não é correto, né? Vai permanecer constante enquanto houver líquido, né? Enquanto o processo de solidificação ainda estiver em curso. E a letra E aumentará gradativamente? Não faz qualquer sentido, né? Se você está resfriando o sistema, como é que a temperatura aumentará gradativamente? Quer dizer, depois de iniciado, né, o processo de a passagem do líquido para o estado sólido, a temperatura vai aumentar? Como assim? Não faz qualquer sentido. Perfeito? Se a temperatura aumentasse, então parte do sólido que já houvesse se formado iria fundir, quer dizer, enfim, não faz realmente nenhum sentido. A letra E é a mais, né, enfim, equivocada de todas, com certeza. É claramente equivocada, né? Então a letra A é a alternativa correta. O exercício 10 aqui, na numeração do capítulo, e sim, né, esqueci de dizer, eu acho que é o capítulo 2 do livro, ok? Sexta edição, e é o capítulo 2 do livro, né? O exercício, então, de número 10 diz o seguinte: o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, todo mundo conhece, né, do dia a dia, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius, né? Então, está aí em torno de 80 graus, um pouquinho acima, né? Sabe-se que bolinhas de naftalina à temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da, né, conforme nós sabemos, quando nós espalhamos, né, bolinhas de naftalina em casa, algumas pessoas às vezes põem no ralo do banheiro, algumas põem na gaveta com roupas, né, mas você não observa nenhum líquido, só a bolinha, né, vai aos poucos diminuindo o seu volume, até que toda ela, entre aspas, desaparece, né? E é isso que está sendo afirmado aqui, né? Então, essa observação, né? Bolinhas de naftalina à temperatura ambiente, né? Suponhamos 25, 30 graus, qualquer coisa assim, tem suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da fusão, passagem de sólido para líquido? Não, tem sentido, né? Você veria o líquido, isso não acontece. Sublimação, passagem de sólido para o estado gasoso? Sim, né? Passa de sólido para gás, por isso que o volume vai diminuindo, né? Cada vez uma fração ali, né, da bolinha de naftalina vai passando do estado sólido para o estado gasoso, se espalha ali pelo ambiente, termina impregnando nas roupas, etc. O local onde esteja, né, você sente o cheiro, né, o que é uma evidência de que parte do composto está ali sendo desprendido, né, de qualquer forma, mas enfim, sim, né, sublimação, passagem de sólido para gás, né? Bom, solidificação seria passagem de líquido para sólido, não faz nenhum sentido, a bolinha já é sólida e passa para o estado gasoso, né? Liquefação, né? Passar para o estado líquido, né? Enfim, estava no estado gasoso e passou para o estado líquido? Não, também não é o caso, né? Ebulição, quer dizer, né, fundiu, era líquido e entrou em ebulição, foi atingido um ponto de ebulição, né? Observamos as bolinhas de naftalina, né, entrando em ebulição, fundindo e entrando em ebulição. Não, isso também não acontece. A nossa experiência diária, inclusive, nos evidencia que a letra E não tem qualquer cabimento, né? Então a letra B é realmente a alternativa correta, né? A naftalina ali passa do estado sólido para o estado gasoso, né? O que acontece então é o processo correspondente à sublimação. Letra B de bola, então, é a alternativa correta. Bom,
Uma substância sólida é aquecida continuamente. Eu tomo um sólido e vou aquecendo, né, aumentando cada vez mais a sua temperatura. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura nos eixos aí das ordenadas, né? Eixo Y aqui, né? Com o tempo, a abscissa, o eixo X. Né? Então é temperatura em função do tempo, a temperatura está aumentando, né? À medida que o tempo aumenta, a não ser em certas condições aqui que nós vamos comentar, né? Mas enfim, a temperatura no eixo Y, tempo no eixo X. Pergunta-se então, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, respectivamente. Né? Então perceba-se o seguinte, eu tomo aqui, né, tempo zero, temperatura zero, vou aquecendo a amostra. O tempo está passando, a temperatura está aumentando. Quando eu chego aqui, e nós sabemos pelos valores que aparecem, é um pouco mais de 50 graus, né? Você poderia medir aqui, fazer a proporção, mas enfim, o próprio exercício já nos informa, né? 65 graus Celsius. Né? Quando você chega em 65 graus Celsius, o tempo continua passando, evidentemente, né? E você está progressivamente aquecendo a temperatura. Né? É o que está informado aqui no enunciado. Né? Você continua aquecendo a temperatura. Porém, né, depois desse ponto aqui, perceba que a temperatura permanece constante. Isso é ilustrativo de que a substância fundiu, passou do estado sólido para o estado líquido. Acontece que a substância não passa do estado sólido para o estado líquido toda de uma vez. Toda a amostra se liquefaz numa fração de segundo. Né? Não é assim. Né? Começa a fundir aos poucos. E aí então o tempo está passando, a amostra continua a ser aquecida, você continua a fornecer calor, a fornecer energia para o sistema. Né? Mas a temperatura permanece constante porque toda a energia que você está fornecendo está sendo utilizada para continuamente fundir a amostra até que toda ela terá fundido. Né? Então, o fato de que a partir desse valor de temperatura, a temperatura permanece constante, por mais que eu continue a aquecer o sistema, isso, a minha amostra, né, permanece com a sua temperatura constante, ainda que eu continue, né, a aquecer o sistema, isso é indicativo de fusão. Né? Então ele pede na sequência o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Né? Bom, aqui tem ponto de fusão 150, evidentemente não tem nenhum cabimento. Né? Na letra A. Na letra C é a mesma coisa, um ponto de fusão de 150, também não tem nenhum cabimento. Então, as letras A e letra C estão em total desacordo aqui, né? Com o gráfico, enfim, de forma tal que já podem ser excluídas. Então, a temperatura de fusão é 65 graus Celsius. Então, tanto poderia ser a letra B, quanto a letra D, quanto a letra E. Né? Ponto de ebulição. Fundiu, né? Pronto. Ponto de fusão 65. A temperatura permanece constante. Depois que toda a amostra fundiu, o tempo continua passando, evidentemente, né? Eu continuo aquecendo o sistema. E aí, então, como toda a amostra já se encontra no estado líquido, à medida que eu forneço mais calor, mais energia para o sistema, a temperatura volta a subir até que chega um ponto em que, com o passar do tempo e continuo fornecendo energia para o sistema, a temperatura permanece constante. Aqui, então, é o ponto de ebulição. Nessa temperatura, a substância começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Enfim, vaporiza, enfim, entra mesmo efetivamente em ebulição, né? E por isso, então, né, por mais que eu forneça energia para o sistema, a temperatura permanece constante, porque a energia que eu estou fornecendo está sendo utilizada para fazer com que mais e mais, né, da minha amostra passe progressivamente do estado gasoso, do estado líquido, perdão, para o estado gasoso. Por isso que a temperatura permanece constante. Então, 150 graus Celsius é o ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão é 65 e o ponto de ebulição é 150. Bom, mas então, tanto pode ser a letra B, quanto a letra D, quanto a letra E. Né? Bom, só sobrou agora o último quesito aí perguntado. Né? O tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Perceba-se, né? Aqueci a amostra, quando chegou no ponto de fusão, a temperatura permaneceu constante, porque ela está aos poucos fundindo. Mas se a temperatura permanece constante, é justamente porque parte da amostra fundiu e parte não. A energia que eu estou fornecendo ao sistema, sob forma de calor, está sendo utilizada para fundir progressivamente a amostra até que toda ela funde. Nessa temperatura aqui, 20 graus Celsius, toda ela terá
fundido, toda ela estará no estado líquido. E quando chegar aqui, perdão, 20 graus Celsius não, né? 20 minutos, perdão. Tá? No tempo aqui, 20 minutos, toda a amostra terá fundido. Né? E aqui, nesse tempo, né? Aqui é 20, aqui é 30, então aqui no meio é 25. Né? No tempo 25, a temperatura volta a ficar constante, indicando que a minha amostra está progressivamente passando do estado líquido para o estado gasoso ao atingir o ponto de ebulição. Né? Então ela permanece no estado líquido aqui, do tempo 20 minutos, né? Quando toda ela fundiu, até o tempo 25 minutos, a partir do qual a amostra começa progressivamente a passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas a pergunta é o tempo, né, durante o qual a substância permanece no estado líquido. Aqui, do tempo igual a 20, quando toda ela funde, né, até aqui, o tempo 25, quando parte dela já começa a passar para o estado de gás, para o estado gasoso. Né? Então, de 20 para 25 são 5 minutos. Né? Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado, D de delta. Né? Ponto de fusão 65 graus Celsius, ponto de ebulição 150 graus Celsius e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido é de 5 minutos. Próximo exercício, então. Dado o diagrama de aquecimento de um material, né? Aí nós temos de novo, né? Temperatura no eixo Y e tempo no eixo X. Perguntas. A alternativa correta é, perceba-se o seguinte de novo, né? No tempo zero, mas a minha amostra já estava na temperatura de 10 graus, o tempo está passando, né? Eu estou fornecendo energia ao sistema, a temperatura da amostra também está aumentando. Quando atinge 80 graus Celsius, ela permanece constante. Isso me diz o quê? O ponto de fusão é 80 graus Celsius. Nesse valor aqui de tempo, né? Toda a minha amostra, perdão, fundiu, né? Passou do estado sólido para o estado líquido. Né? E eu continuo a aquecer a amostra, né? E a temperatura dela então aumenta. Mas só que não aumenta, né, de uma maneira linear. Né? Você veja que a inclinação nessas duas porções aqui da curva, né, são diferentes. E então, quando atinge aí 210 graus Celsius, né, começa a passar para o estado de vapor. Perfeito. Mas enfim, alternativa correta. O diagrama representa o aquecimento de uma substância pura. Né? Até aqui a fusão, a temperatura permanecer constante, né? Enquanto a fusão está acontecendo, poderia ser. Mas aqui, líquido para vapor, né? Líquido para vapor, a temperatura, né, está progressivamente aumentando. Né? E tudo bem até aí. Né? Mas perceba-se que a inclinação da curva ela muda. Né? A inclinação deveria ser algo parecido com essa passagem aqui, do sólido para o líquido. Né? Compare isso, por exemplo, com a curva, né, da questão anterior, tá certo? Mas, enfim, o fato de que tem, entre aspas, né, falando numa linguagem simples, essa quebra aqui na curva, né, mostrando que uma mesma quantidade de energia, fica implícito aqui, né, que, enfim, por minuto você está fornecendo uma mesma quantidade de energia ao sistema. Né? Uma mesma quantidade de energia fornecida ao sistema por tempo, né? Não está promovendo variações, né, enfim, proporcionais de temperatura, indica que, na verdade, possivelmente você tem aí, né, enfim, não uma substância pura, e sim mais de uma, né, substância, duas, como seja, mas não uma substância pura, e sim uma mistura. Então, o diagrama representa o aquecimento da substância pura? Não. Essa porção aqui da curva, né, deixa isso claro. Letra B. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Tempo zero é aqui, a temperatura já está a 10 graus Celsius. Não, né? Porque eu tenho um sólido, né? Então a temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Né? Tempo zero é aqui, né? Se bem que foi colocado aqui valores no eixo Y, né? Mas não no X, mas enfim, né? Na interseção aqui dos dois eixos, enfim, aqui é o tempo zero. Então, temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido? Não, né? No tempo zero, a minha amostra já está a 10 graus Celsius e o que eu tenho ainda é um sólido, que vai fundir mais adiante, né, quando chegar a 80 graus Celsius. Letra C. 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Não, né? Aqui é quando ele passa aí de líquido para vapor, né? Fusão é aqui.
80 graus Celsius quando ele passa de sólido para líquido. Então, C está errado. A transformação de X para Y é um fenômeno químico. X para Y. Bom, mas X é a temperatura de fusão, Y é a temperatura de ebulição. É simplesmente uma transformação química. O seu composto passou de sólido para líquido e depois de líquido para gasoso. Enfim, né? Ficou o líquido em equilíbrio aí com a substância gasosa, enfim, vapor, né? Mas enfim, é uma mera transformação física. Não há aí, né? Transformação de X para Y é um fenômeno químico? Não, é um fenômeno físico, né? Então, até por exclusão, sobrou apenas a letra E, né? Mas verifiquemos, né? Se a afirmação realmente está correta, né? 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Sim, exatamente. Né? Passa de sólido, está sólido, eu aqueço. Quando chega a 80 graus Celsius, começa a fundir, né? Passar de sólido para líquido, e durante o processo de fusão, a temperatura permanece constante. Né? Então, a letra E, de eco, né? É a resposta correta. 14. Considere a tabela a seguir. É fornecido o ponto de fusão e o ponto de ebulição para oxigênio, fenol e pentano. Perguntas. Qual o estado físico dessas substâncias à temperatura ambiente? Né? E coloque essa observação que você deve considerar 20 graus Celsius, né, como sendo a temperatura ambiente. Ora, oxigênio molecular, né, O2, enfim, funde a menos 218,4 graus Celsius e entra em ebulição a menos 183 graus Celsius. Consequentemente, a 20 graus Celsius estará no estado gasoso. Não há outra possibilidade. O fenol funde a 43 graus Celsius. Só vai passar de sólido para líquido a 43 e só vai passar de líquido aí para gasoso, né, a 182 graus Celsius. A 20 graus Celsius, isso está abaixo da temperatura de fusão. Portanto, o fenol estará no estado sólido, com certeza. O pentano, por sua vez, né, funde a menos 130 graus Celsius, passa de sólido para líquido a menos 130 graus Celsius. E entra em ebulição, né, passa de líquido ali para gasoso, enfim, para o estado de vapor. Né, em princípio, o gás vai ficar em equilíbrio com o líquido, mas enfim, entra em ebulição, né, a 36,1 graus Celsius. Né? E, no caso, está sendo pedido que você considere a temperatura ambiente como sendo 20 graus Celsius, abaixo, portanto, da temperatura de ebulição. Portanto, o pentano estará no estado líquido. Ele fundiu a menos 180 graus Celsius e a 20 ele ainda está no estado líquido, porque só vai entrar em ebulição, né, a 36,1 graus Celsius. Então, está no estado líquido ainda, com certeza. Próximo, então. Numa praia, em pleno verão, um estudante de química observou que o carrinho de picolé usava gelo seco. Gelo seco, conforme nós sabemos, é CO2 no estado sólido, né? Gás carbônico no estado sólido. Bom, o vendedor então usava lá no carrinho de picolé gelo seco para retardar o degelo dos picolés. O picolé não derreter, né? Bom, pediu à vendedora um pedaço de gelo e colocou-o num copo com água, ocorrendo formação de fumaças brancas. Né? A gente pode observar isso, né? Muito comum, né? Enfim, às vezes usa esses artifícios. Antigamente usava esse tipo de artifício, por exemplo, em shows, né? Para produzir aquela fumaça, coisa assim. Embora haja modernamente outras opções, né? Mas enfim. Observou-se então o fenômeno de evaporação, né? Passando de líquido para o estado de vapor. Não, mas gelo seco é sólido, né? Então a letra A não tem cabimento. Sublimação, passar de sólido para o estado gasoso, é o que acontece, na verdade. O CO2 sólido, né, que a gente chama de gelo seco, né? Enfim, o gelo seco é CO2 no estado sólido, a temperatura ambiente termina passando aí para o estado gasoso, direto, né? Sem passar pelo estado líquido. Ele sublima. Sólido para gasoso é sublimação. A letra B está correta, sim. Mas vejamos as outras opções de qualquer forma, né? Fusão é passar de sólido para líquido, né? Foi formado algum líquido, o gelo seco fundiu? Não. Né? Você coloca num copo com água, que está líquido, né? Mas enfim, o gelo seco em si não passou para o estado líquido, então não é fusão. Gaseificação, né? Gaseificação, quer dizer, não é uma expressão que você usa, enfim, para falar aí de mudanças de estado, né? Gaseificar é acrescentar gás, né? Sei lá, refrigerante é uma bebida gaseificada, né? Você tem água mineral gaseificada, você acrescenta ali CO2, né? Via algum artifício, né? Acrescentando externamente, mediante pressão, promovendo, no caso das bebidas fermentadas, a produção no próprio líquido, como seja, mas enfim, gaseificação é isso. Então, não faz sentido gaseificação nesse contexto, né, para esse fenômeno que foi descrito. Liquefação, né, passar do estado gasoso para o estado líquido,
Não é para o estado de vapor, para o estado líquido? Não, também não é o caso. Ele passa de sólido para gasoso, é sublimação. Letra B, então, é a correta. Próximo exercício. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de Xixmaret, ou seja lá qual for a pronúncia, né? Por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar no inverno, descongelam mais rapidamente na primavera e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. As mudanças de estado descritas no texto são, respectivamente, as geleiras já demoram mais para congelar, né? Então vai passar de líquido para sólido, né? A água líquida vai passar para o estado sólido, vai formar gelo, né? Congelar essa solidificação no inverno. Descongela mais rápido na primavera. Descongelar, né? Vai derreter aí o gelo, vai passar de sólido para líquido, né? Isso é fusão, né? O gelo vai fundir. Então, solidificação e fusão. A letra A é realmente a alternativa correta, mas em todo caso, ainda existem quatro outras, né, alternativas e precisamos verificar se elas fazem algum sentido, né? Bom, solidificação, sim, né? Congelamento e tal, né? Demora mais para congelar, vai passar de líquido para sólido, é solidificação. Perfeito. Condensação, não, condensação vai passar ali, né? Do estado de vapor para o estado líquido, né? Enfim, não, isso não é condensação, né? Sublimação, aquele segundo fenômeno, né, o descongelamento das geleiras, não é condensação. Sublimação, né, geleiras demoram mais para congelar, está passando de líquido para sólido, isso aí não é sublimação, né? Sublimação é de sólido para gasoso, né? A segunda solidificação, não, a segunda na verdade é fusão, né? Que é o descongelamento. Então, as duas na verdade estão erradas, né? É na sequência, né? Para os dois processos. Letra C, solidificação, sim, passando de líquido para sólido. Ebulição, está passando de sólido ali para o estado de vapor, né? Atingiu um ponto de ebulição, não, né? A água congela e depois descongela, não tem ebulição, não faz sentido. Fusão e condensação. Fusão está passando de sólido para líquido, sim, mas é o segundo processo, né? Que primeiro fala-se no congelamento e depois no descongelamento, né? Que as geleiras estão demorando mais, né, para congelar e estão demorando menos para descongelar, estão descongelando mais rapidamente. Então, o congelamento, né, é o primeiro processo, né? E o segundo, né, é fusão, né? Então aqui está colocado como se o primeiro fosse fusão e a fusão na verdade é o segundo, né? E condensação, né, passado do estado de vapor para o estado líquido, né, condensar, enfim. Não, também não é, tá certo? Então também não está correta aí a letra E. Então realmente letra A está correta, né? A geleira, perdão, se formando, né? A água passando do estado líquido para o estado sólido, solidificação, e depois a geleira derretendo, a água passando do estado sólido para o estado líquido. Realmente a fusão, letra A, é a correta. 17. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra, né? Então aqui de novo, né, temperatura no eixo Y, tempo no eixo X, né? No tempo zero, a minha amostra estaria 20, 21 graus Celsius mais ou menos, né? Eu aqueço, a temperatura aumenta e quando chega a 40 graus Celsius, a temperatura permanece constante, né? O tempo está passando, claro, e eu continuo aquecendo a minha amostra, mas a temperatura permanece constante, ou seja, 40 graus Celsius é o ponto de fusão. A 30 graus Celsius, toda a minha amostra fundiu. Aí então, o tempo está passando, eu continuo fornecendo energia, a temperatura do sistema volta a subir novamente. No tempo 40 minutos, que corresponde a uma temperatura de 70 graus Celsius, a minha amostra, né, passa do estado líquido, começa a passar do estado líquido para o estado de vapor, né? E por isso então a temperatura permanece constante, né? E no tempo 60 minutos, a temperatura volta a subir, né?
o que significa dizer que eu tenho apenas no meu sistema a minha amostra no estado de vapor, né? E quanto mais calor eu forneço ao sistema, maior aumenta a energia cinética aí das moléculas da minha substância, né? A temperatura volta a aumentar de novo. Aqui eu tenho apenas a minha amostra no estado gasoso. Mas então, as afirmativas. Duração da ebulição é de 10 minutos. Né? Aqui começa a fundir, aqui termina a fusão, volta a aquecer, aqui entra em ebulição e aqui termina a ebulição. Do tempo 40 minutos para o tempo 60. Na verdade, dura 20 minutos a ebulição. Então, não dura 10. A letra A está incorreta. Duração de fusão de 40 minutos. Funde aqui a 40 graus Celsius, né, no tempo 10 minutos e continua fundindo até o tempo 30 minutos. Então, é 20 minutos que dura a fusão. E a letra B diz que a fusão dura 40 minutos. Não é verdade. Letra C, ponto de fusão 40 graus Celsius. Sim, é verdade, não? Estou aquecendo a amostra, a temperatura está aumentando. Quando chega a 40 graus Celsius, o tempo está passando, evidentemente, eu continuo fornecendo energia, fornecendo calor para o meu sistema, mas a temperatura permanece constante, o que é um indicativo de que o ponto de fusão foi atingido. Então, ponto de fusão de 40 graus Celsius está correto, sim. A letra C deve ser a alternativa correta. Mas precisamos verificar as outras duas ainda. Né? Letra D, ponto de fusão de 70 graus Celsius. Não, né? A ebulição é que começa aí a 70 graus Celsius. A fusão é a 40. Ponto de ebulição de 50 graus Celsius, não, né? A 50 graus Celsius, a minha amostra ainda está no estado líquido, né? A temperatura está aumentando, a minha amostra ainda está no estado líquido. Né? Aqui, a 70 graus Celsius, é que ela entra em ebulição e aí a temperatura permanece constante. Então, a letra E também está errada. Então, mostramos que sim, né? A letra C é a alternativa correta. 18. As fases de agregação para as substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Lembram um problema anterior que fizemos, né? É dado o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma certa substância. Né? Mercúrio funde a menos 38,87 graus Celsius e entra em ebulição a 356,9 graus Celsius, mas a temperatura do sistema é de 30 graus Celsius. É superior à temperatura de fusão e inferior à temperatura de ebulição. Portanto, a minha amostra estará no estado líquido. Consequentemente, a letra A, que começa com sólido, a letra E, que começa com sólido, a letra D, que começa com gasoso, eu já posso excluir. Né? Sobram as alternativas B e C. Amônia. Funde a menos 77,7 graus Celsius e entra em ebulição a menos 33,4 graus Celsius. Eu estou na temperatura acima da temperatura de ebulição, então toda a amônia estará no estado gasoso. Então, o primeiro é líquido, o segundo é gasoso. Então, é a letra C, não tem para onde, já que na letra B o primeiro é líquido, mas o segundo é sólido. Em todo caso, vamos verificar a sequência aqui, né, da alternativa C. Benzeno. Funde a 5,5 graus Celsius e entra em ebulição a 80,1. Mas estamos a 30 graus abaixo da temperatura de ebulição. Portanto, estará no estado líquido. Sim, é verdade, líquido. E naftaleno funde a 80 graus Celsius e entra em ebulição a 217 graus Celsius. A nossa temperatura é inferior à temperatura de fusão, portanto, o naftaleno estará no estado sólido. Então, líquido, gasoso, líquido, sólido é a sequência, né? Aqui de cima para baixo, ou enfim, da esquerda para a direita aqui na letra C, que é a alternativa correta. Penúltimo, então, da nossa lista, aliás, perdão, o último, né, da nossa lista. O 19 não foi resolvido, que é um exercício já resolvido no próprio livro e tal, né? E nós pulamos um outro, acho que o 13, salvo engano, que é também um exercício resolvido no próprio livro. Bom, com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que são endotérmicos, isto é, absorvem energia. Se você de repente não lembrava o que é um processo endotérmico, o autor aqui lhe lembrou, né? São processos que absorvem energia. E, inversamente, processos exotérmicos são processos que liberam energia. Né? Mas no caso a gente está interessado aqui nos endotérmicos. Vaporização. Né? Passar do estado líquido para o estado de vapor. Sim, consome energia. Solidificação. Passar do líquido para o estado sólido. Consome energia? É um processo endotérmico? Não, né? Passar do líquido para o sólido não absorve calor. Né?
perfeito? Do sólido para o líquido, sim, né? Para fundir a substância, eu preciso fornecer calor, mas do líquido para o sólido, não. Liquefação, né? Passar do estado gasoso para o estado líquido, não. Se libera energia, não consome. É um processo exotérmico. Então, a alternativa A não está correta, porque vaporização é endotérmico, mas solidificação e liquefação não. Letra B, liquefação, não. Passar de vapor para líquido libera energia, não consome. Então já está errado. Fusão, passar de sólido para líquido, sim, é endotérmico. Vaporização, passar de líquido para o estado de vapor, sim, é endotérmico. Mas o primeiro, que é a liquefação, né? Passar do estado gasoso para o estado líquido, não é endotérmico, na verdade é exotérmico. Então, letra B não está correta. Letra C, solidificação, passar de sólido passar de líquido para sólido. Não, né? Passar de sólido para líquido, aí sim você tem que fornecer energia, tem que fornecer calor, são processos endotérmicos. A solidificação não é endotérmica. Fusão, passar de sólido para líquido, é endotérmico. Sublimação, passar de sólido para gasoso, é endotérmico. Mas solidificação não é. Né? A fusão de sólido para líquido, sim, mas a solidificação de líquido para sólido, não. Então a alternativa C também não pode ser. Alternativa D é a mesma coisa, solidificação, né? Então, de sólido para líquido, fusão é endotérmico, né? Mas de líquido para sólido, tá? Solidificação, não é endotérmico. Liquefação, né? Passar do estado gasoso para o estado líquido, né? Não é, enfim, endotérmico, né? Sublimação, sim, né? Passar de sólido para gás, você tem que fornecer energia. Mas, enfim, a letra D também não pode ser. Sobrou por exclusão a letra E, mas verifiquemos se realmente está correto. Sublimação, para passar de sólido para gasoso. Sim, eu tenho que fornecer energia. Fusão, passar de sólido para líquido. Sim, eu tenho que fornecer energia. É o que a gente faz normalmente, né? Quando quer fundir, por exemplo, aí uma amostra de açúcar, né, de sacarose, né, para formar uma calda aí para um pudim, alguma coisa, né? A gente aquece o açúcar para ele fundir, né? Então, sim, é um processo endotérmico. Consome energia, eu tenho que fornecer energia, né? E vaporização, né? Passar do estado líquido para o estado de vapor, sim, também eu tenho que fornecer energia. Então, sublimação, fusão e vaporização são todos três processos endotérmicos, processos que absorvem energia. Então, a letra E de eco é a alternativa correta. Tá certo? Muito obrigado, então, e até os nossos próximos exercícios.